Oi, boa tarde, flores do dia. Hoje, boa tarde, porque eu já almocei. Eu sou a Simone e este é o canal da Tia. O canal para você que fala sozinha, assim como eu, que adora falar, que tem aquela necessidade enorme de falar e ninguém te aguenta mais. Queria muito agradecer a todos que compartilharam o vídeo, que indicaram. Era para ser um teste, eu não esperava a repercussão, muito obrigada. Agradeço muito ao carinho de todos vocês. Eu estava quebrando a cabeça aqui tentando descobrir como é que eu fazia para deixar só a imagem sem a minha cara. Mas hoje uma amiga minha tirou todas as minhas dúvidas, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitas mulheres na minha vida. E ontem elas já falaram bastante sobre isso, sobre a questão de estar sem filtro. Meu marido falou também. Tá de cara limpa, né? E hoje ela deu uma declaração muito, muito fofa e vamos continuar assim. Sei lá, Deus sabe até quando, não sei o que vai virar desse canal também. Enfim, eu estou aqui na minha pequena fábrica de presentinhos, porque eu inventei que esse ano eu ia fazer alguns presentinhos para algumas pessoas. Estou fazendo mosaico de casca de ovo de avestruz. Olha, gente, muita gente me pergunta, isso aqui já foi um ovo de avestruz um dia, tá? Mas qualquer dia eu explico, porque é bem trabalhoso o negócio, mas é muito bom de fazer. Eu queria falar sobre um assunto que é bem polêmico na minha vida. Ontem eu assisti um filme com a Ingrid Guimarães, tá na HBO chama Perrengue Fashion. E ela aborda esse tema, eu achei muito bom o filme, achei bem interessante. É mais ou menos sobre pausar a vida pelos filhos. Vocês pausaram a vida pelos filhos? Eu tenho isso muito presente na minha vida, né? Primeiro porque as pessoas acham, como eu não trabalho fora, elas acham duas coisas. Uma é que eu sou rica e outra é que eu nunca trabalhei, né? Teve até uma vez que uma falou, nossa, você já trabalhou? Achei que você tivesse sido dondoca a vida inteira. Acham que meu marido é rico, eu já falei que se ele sustenta outra família, precisam me avisar. Gente, é o seguinte, eu vou contar rapidinho uma passagem da minha vida para vocês. Lá em 2008, meu marido sofreu um acidente. Eu trabalhava em uma escola de cursos extracurriculares, né? Eu sempre trabalhei com isso, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Hoje não faço mais, mas eu sempre trabalhei em escola, informática, idiomas, né? E eu já fiquei 10 anos nessa área. E naquela época eu estava trabalhando e o meu marido sofreu um acidente. É uma história longa, né? Talvez, quem sabe, assunto para um outro vídeo, mas o meu marido sofreu um acidente grave. Ele ficou 27 dias internado na UTI em Limeira e ele sofreu queimadura de 3º grau. Teve que fazer enxerto de pele, isso também faz parte de outra história. Enfim, eu estava trabalhando. Na época, meu filho tinha 4 anos. Então, assim, o trabalhar é lógico que a gente precisa ter a nossa renda para não depender de ninguém, e não sei o quê, como dizia meu pai, escolarinho da avó, e piririm, piririm. Mas, com o meu marido acidentado e o meu filho com 4 anos, ele estava no primeiro aninho do pré, eu não tinha condição nenhuma de trabalhar. Então, eu precisei parar aqueles 27 dias, né? E eu fui, graças a Deus, eu prometi pro meu marido que eu ia ver ele todos os dias e eu fui 27 vezes para Limeira. Foi um período bem complicado, graças a Deus passou. Quando ele veio para casa, meu trabalho, eu não estava registrada na época, outra história também, mas eles começaram a pedir para eu voltar. Aquela época, o salário era um absurdo, dava mais ou menos R$ 500, sabe?
Aí eu não tinha condição. Pra vocês terem uma ideia, o enxerto de pele é tirar uma parte da pele, do corpo, uma pele do corpo e colocar na queimadura. O meu marido tinha queimado a barriga, as costas, o dorso lateral, o braço e as 2 mãos. Então, ele fez uma cirurgia de 8 horas e ele levou 623 pontos. O meu marido ficava nessa posição porque ele tinha enxerto no braço e ele ficou 2 meses acamado ainda. A minha sorte era que eu morava com os meus pais, né? E eles me ajudaram muito. Então, eles, de tanto me perturbar, eu falei, tá, eu comecei a ir de novo pro trabalho. E assim, antigamente não tinha nada dessa história de assédio moral, né? Que hoje em dia você pode processar o negócio de compliance. Não tinha nada disso não, gente. Era assédio moral e se você não gostou, passa no... Antigamente falava DP, passa no RH. Enfim, até o dia que eu soube que a patroa disse que se meu marido estava tão ruim, eu que pagasse alguém para cuidar dele e da criança. Afinal, eles me pagavam bem. Vocês imaginam o meu marido naquela posição, com 623 pontos. O meu filho com 4 anos. E eu ali ouvindo esse tipo de coisa por causa de R$ 500. O que eu fiz? Joguei tudo pro alto. Meu marido estava recebendo o benefício, né? E as coisas estavam melhorando, graças a Deus. Eu comecei a pensar o seguinte: eu vou trabalhar. E lá no trabalho a gente quer dar o melhor. A gente quer mostrar, né, que a gente pode, que a gente é foda. Não sei nem se eu posso falar palavrão aqui, mas enfim, a gente quer mostrar que é capaz e dar o melhor da gente. E aí eu levava só o resto para casa. Quando eu chegava na minha casa, eu estava morta. Eu queria chegar, tirar o sapato, deitar e ter comida pronta. Não tem nada disso, gente. A vida adulta, acorda, coleguinha. A vida adulta é assim. Você tem que chegar e você tem que se virar. Você tem que correr atrás, principalmente que você é casada. Muita gente achava que, ela mora com a mãe dela, minha mãe fazia tudo. Não, minha mãe me ajudava, mas ela fazia tudo, ela não tinha obrigação nenhuma. Entenderam? Entenderam, meninas? A mãe faz porque mãe é mãe, certo? Abandonei tudo e decidi que eu seria mãe em tempo integral. O que eu fiz nesse meio tempo? 2008, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, já faz 17 anos. O que eu fiz nesse meio tempo? Olha, eu aprendi muito. Eu vivi muita coisa. Eu participei da vida escolar do meu filho, eu ajudei nos trabalhinhos de escola, eu levei na escola, eu fui buscar na escola, até exagerei nessa parte de buscar na escola, porque teve uma hora que não precisava mais, mas sempre fui uma mãe super protetora. Acima de tudo, eu fiz uma amizade com o meu filho, que era o que eu sempre quis, desde quando eu engravidei. Eu sempre quis ser amiga dele. Uma vez eles foram fazer trabalho em casa e eles tinham que falar de uma novela. E aí eu dei a ideia, fiz um resumo da novela A Viagem para eles. E um dos meninos falou, olha, vamos levar sua mãe no dia de apresentar. Ajudei eles a fazer o trabalho. E aí segui em frente. Coordenei grupo de jovens, fui voluntária num lar provisório. Foram experiências incríveis, traumáticas, assim, como é que fala? Enriquecedoras. Aprendi muita coisa, conheci muita gente. E tô aqui, hoje. Depois disso eu fiquei doente, meu filho com 14, 15 anos. E aí ele foi o maior parceiro que eu pude ter, além do meu marido, claro. Todo mundo sabe que eu perdi minha mãe
4 dias depois da minha cirurgia. E eu e o meu filho, principalmente, foi muito difícil porque meu marido saía para trabalhar e nossa rotina éramos nós 3, né? Eu, minha mãe e ele. Então, a gente teve que se acostumar, teve que se adaptar. Na fase da quimioterapia, ele estava sempre comigo, ele deixou de sair para ficar do meu lado. Eu sempre quis ser amiga dos amigos do meu filho. E, graças a Deus, eu posso dizer sim, é muito legal você ver um menino com 17, 18 anos vir te pedir conselho, vir te contar uma coisa, vir te pedir um colo, né? E isso para mim foi muito importante. Só que o filho cresceu e chegou uma hora que ele precisava seguir em frente, seguir o caminho dele. Eu acho que uma coisa que eu aprendi nesse período foi que o meu filho vive a vida dele. Ele não é uma oportunidade de eu viver a minha vida de novo. Eu já tive minhas oportunidades e assim agora eu tenho que correr atrás de outras coisas, né? Um período ele foi morar fora, ele ficou 1 ano morando em outra cidade e foi na época que eu escrevi o meu livro, que eu terminei. Foi uma maneira que eu encontrei de fazer alguma coisa por mim. E agora ele voltou, ele segue a vida dele. Ele não me dá trabalho, o trabalho que ele dá é um trabalho de filho normal. Daí, eu vou falar para vocês uma coisa. Como que despausa a vida pelos filhos? Como que eu vou despausar? Eu pausei minha vida pelo meu filho? Não. Não tem como eu despausar a minha vida simplesmente porque eu não pausei a vida pelo meu filho. Por exemplo, o voluntariado, muita gente julga o voluntariado. Ah, mas você não ganha nada para isso. O que eu trago de aprendizado para minha vida, o que eu trago de aprendizado para minha casa, na minha experiência, no meu dia a dia, nas minhas reflexões, não tem preço, não tem valor. Tá todo mundo falando sobre o rapaz que foi atacado pela leoa, né, sobre a negligência, e eu convivi muito com pessoas como ele, na mesma situação, e vocês não têm ideia do quanto a gente aprende. Se eu me arrependo das decisões que eu tomei, da minha escolha de ser mãe, esposa, em tempo integral, não, gente, não me arrependo de nada. Se eu não tivesse feito essas escolhas, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não conheceria as pessoas que eu conheço hoje, eu não saberia tudo o que eu sei. Eu tenho vontade de fazer faculdade. Eu tenho muita vontade, vocês não estão entendendo. Eu queria fazer vários cursos. Eu só tenho um problema. Eu não quero ir para a faculdade, eu quero fazer à distância. Porque depois que eu fiz tratamento, eu tenho um problema sério. Eu não consigo ficar trancada em uma sala olhando para a cara das pessoas mais de 2 horas. Eu preciso sair, eu preciso ver a rua, é um problema muito sério. E eu não quero ter, é por isso que eu não trabalho fora também, tá? Eu recebi uma proposta de emprego, acho logo depois da pandemia, até fui fazer entrevista, e quando a pessoa começou a falar, começou a me dar uma gastura, era para trabalhar nessa área de vender curso. Uma outra vez eu fui fazer uma entrevista numa escola que estava abrindo aqui na cidade, e depois foi uma polêmica danada, que parece que era golpe. Eu passei, fui chamada para o treinamento, e quando eles começaram com a história de vender o curso, eu peguei minha bolsa e fui embora. Atrás de mim vieram 4 moças. Aí elas falaram, por que você saiu? Que eu saí, elas saíram atrás. Eu falei, gente, e eu expliquei na minha experiência o que ia acontecer ali. E eu não estava errada, não demorou muito tempo, a bomba estourou, mas também deixa isso para lá.
Então, assim, hoje eu vivo, eu tenho a minha liberdade, eu faço as coisas que eu gosto. Aqui em casa, gente, não existe uma hierarquia. Nós somos uma equipe e cada um tem a sua função. Quando as pessoas falam assim, você reduziu a sua vida a ser dona de casa. Se você quiser colocar isso como reduzir a vida, graças a Deus. A liberdade que eu tenho de fazer tudo o que eu faço, porque eu faço muita coisa, é justamente porque eu reduzi minha vida a isso e eu não me arrependo. Eu acho que foi, de todas as decisões que eu tomei, foi a melhor. É claro que enche o saco, gente. Tem hora que você não quer fazer nada. Até porque, se eu for parar para pensar, já faz 17 anos que eu faço a mesma coisa todos os dias, mas você pode alterar a rotina. Por exemplo, eu atualmente, segunda-feira é pauleira, né? Segunda-feira é dia que a casa tá cheia de sequela do fim de semana, tá cheia de roupa para lavar, e eu faço tudo isso na segunda-feira. Mas primeiro eu vou para academia, eu vou dar risada com as meninas, eu vou dançar, eu vou exercitar o meu corpo, porque eu não tenho escolha, eu tenho que treinar o resto da minha vida. E eu vou conviver com outras mulheres que passam pelas mesmas coisas que eu, que vivem a mesma realidade e que não reclamam. Sabe, eu tive uma ocasião, das várias, né? Tive uma situação durante o meu tratamento em que eu estava sem paladar. E eu queria muito fazer comida. Eu queria muito fazer uma comida, porque assim, a gente fica acho que é no estado de vulnerabilidade, né, durante o tratamento, que a gente acaba se sentindo um peso morto, e era tudo que eu não queria. Só que eu não conseguia sentir o gosto, e eu não sei até hoje se estava bom de sal. Eles disseram que estava, eu não sei. Uma vez eu estava esfregar um pano e comecei a ter uma dor nas costas aqui atrás. Aí eu falei, nossa, espera um pouco. E aí eu fui me arrastando. Mas, assim, hoje eu consigo. E então, o que eu falei ontem sobre realização, tudo o que a gente conquista na raça, para mim, é de um valor imenso, né? Quando eu olho para o meu filho hoje, ele é um menino educado, ele corre atrás, eu vejo as conquistas dele, eu consigo ver aonde... Não vou dizer o meu sacrifício, porque não foi um sacrifício. Eu fui muito feliz, eu sou muito feliz com as minhas escolhas e valeu a pena. Eu sei disso. Às vezes a gente vê muita gente reclamando da maternidade, eu vejo muito isso. Eu não sei, tem algumas pessoas que acham que filho foi feito só para tirar foto hoje. Não faço mais decoração de aniversário, porque ele já é adulto, mas assim, cada coisinha que você faz é legal. É importante, mas a gente tem que saber que dá trabalho, que não é brincadeira. Minha mãe falava isso muito, minha mãe falava muito comigo sobre o assunto. Então, assim, esse filme da Ingrid Guimarães, eu já escutei essa frase em vários outros filmes também, mas eu acho essa frase muito pesada, quando a mãe diz para o filho, você não pode fazer isso comigo, eu tenho planos para você, eu sonhei com isso para você. Gente, eles têm que ter os sonhos deles, assim como a gente tem que ter o nosso, sabe? E isso tem que ser respeitado. Eu tenho os meus sonhos hoje, e graças a Deus eu tenho saúde, tenho realizado muitos deles. Mas eu preciso entender que o meu filho também tem os sonhos dele. Fica a dica desse filme, que é bem interessante, na HBO. Tem um livro que se chama O Acerto de Contas de uma Mãe. É o relato da mãe de um dos atiradores de Columbine. Se vocês tiverem tempo, paciência e uma caixinha de lenço para ler, porque não é nada fácil ler o livro daquela mulher, ela está falando sobre isso. Até que ponto a gente está certo em proteger? Por mais que ela tenha sido gente boa, até que ponto ela fez o certo? Eu acho que desde que eu li esse livro,
já faz muito tempo, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a rever muita coisa. E acho que a gente vive em tempos agora que a gente não pode querer comparar com a nossa época. É bem diferente. Mas, enfim, acima de tudo, se vocês quiserem chamar de pausa, podem chamar, mas eu não me arrependo. Eu sou dona de casa, eu tenho os meus compromissos, eu tenho minhas coisas e eu tenho os meus horários. Tenho a opção de adiantar o serviço e não fazer nada. E outra coisa interessante, gente, que me falaram outro dia: ai, você recebe salário? Eu não recebo salário, gente. Eu não sou empregada de ninguém, não. Aliás, eu não sou nem dona de casa, eu sou a dona da casa e eu recebo participação dos lucros. Beijo de luz.